Sejam muito bem-vindos, amados meus. Aqui é a aula 2 sobre assistência social. Nesta aula, o nosso foco é a Constituição Federal, o que eu prefiro chamar de ciência propedêutica, ciência dos inícios, porque tudo que nós temos sobre a assistência social provém, antes de qualquer coisa, de uma decisão constitucional. É a Constituição Federal que determina que ela exista. E aí, ao determinar isso, né, é óbvio que é necessário que o Estado brasileiro faça-se cumprir. Né? A Constituição Federal, ela não inventa essa ideia da assistência social, porque na verdade ela vem do próprio processo humano, do desenvolvimento humano e do conjunto de direitos humanos, né? Mais especificamente nesse caso, o conjunto dos direitos sociais. Mas o nosso foco aqui é a Constituição Federal. Primeiro, o que nós já vimos lá na introdução vai facilitar muito a nossa compreensão daquilo que aqui está na Constituição Federal. Segundo, só temos 2 artigos na Constituição Federal que tratam sobre a assistência social propriamente dito. E esses 2 artigos, eles são extremamente tranquilos, eles são muito fáceis no seu sentido de aprendizagem, ainda mais porque, como eles são a ciência propedêutica, eles são o início, as mesmas informações que aqui estão, pelo menos boa parte das informações que aqui estão, serão novamente repetidas lá na Lei Orgânica de Assistência Social, e essas informações nós vamos rever lá na aula 3 com alguns detalhes maior, né? Com alguns detalhes maior, pois eu volto à Lei Orgânica de Assistência Social a partir da aula 3. Beleza, né? Então, sem mais delongas, vamos entender o que trata esses 2 artigos da Constituição sobre a assistência social. Antes de qualquer coisa, lembre-se, a assistência social é uma espécie que está num gênero maior chamado Seguridade Social. E juntamente com ela tem outras 2 espécies, saúde e previdência social. Né? Essa é uma informação primordial para que a gente compreenda o que aqui está. Então ele vem dizer, olha, o que era a assistência social? Quem é que tem direito à assistência social? Né? O artigo 203 não dá essas informações. Ele vai chamar essas informações de objetivos, né? Quais são os objetivos da assistência social? Esses mesmos objetivos estão lá na LOAS, só que mais detalhados. Então nós vamos ver aqui o que está na Constituição, depois a gente vê o que está na LOAS. Quando ele fala que são objetivos dessa assistência social, a gente tem que entender, beleza, são objetivos a pessoas, mas quais pessoas? As pessoas que dela necessitar. Então, conforme a Constituição, para ter direito à assistência social é necessário necessitar. Né? Necessitou, tem direito à assistência social, mesmo que essa pessoa não tenha contribuído para a Seguridade Social, ou seja, ela não tenha pago algum tipo de imposto, algum tipo de tributo, conforme aqueles que estão lá no artigo 195 da Constituição Federal, que a gente não vai destrinchá-los, mas é importante você saber que todo o sistema orçamentário da Seguridade Social, então engloba previdência, assistência social e saúde, se encontra no artigo 195 da Constituição Federal. Né? Toda questão orçamentária é para a Seguridade Social. Então, quando alguém contribui financeiramente, dá uma contribuição mediante um tributo, um imposto, esse tributo, esse imposto vai para a Seguridade Social. Perfeito. O que nós estamos dizendo aqui? É que para ter direito à assistência social, precisa apenas necessitar, mesmo que não tenha contribuído para com a Seguridade Social. É isso que está no artigo 203. Olha o que ele diz. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Tendo contribuído ou não para com a Seguridade Social. Terá direito à assistência social quem tiver contribuído ou não contribuído para a Seguridade Social, desde que venha a necessitar.
Necessitar em quê? Nesses respectivos objetivos aqui, nesses 5 objetivos aqui citados na Constituição Federal. Né? Bastante simples. Primeiro objetivo, proteção, palavra de ordem, proteção. Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Então, a assistência social protege a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Em todas as fases da nossa vida, então. Né? Então, ela tem essa função, esse objetivo: proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice. Proteger em quê? Aí a Loas vai dizer. Tá? Aqui ele está dizendo o quê, em que, como. A Loas dá mais detalhes, né, disso nos objetivos lá da Lei Orgânica da Assistência Social, beleza? Então aqui apenas está falando que é proteção à família, maternidade, infância, adolescência e a velhice. Depois, o amparo à criança e ao adolescente carente. Então é função da assistência social oferecer amparo à criança, né, é o objetivo da assistência social, oferecer amparo à criança e ao adolescente carente, né? Carente, bastante tranquilo. O terceiro, bastante importante, é função, é objetivo da assistência social a fazer a promoção da integração ao mercado de trabalho. Né? Então, as pessoas precisam ser integradas ao mercado de trabalho. E uma das funções da assistência social é exatamente promover essa integração das pessoas ao mercado de trabalho, Mercado de trabalho no seu sentido amplo do termo, tá? Eu não estou falando necessariamente que a pessoa vai ter que tirar uma carteira de trabalho e ir lá e conseguir um emprego. A gente não está falando isso. A gente está falando mercado de trabalho. E aí dentro do mercado de trabalho você tem várias possibilidades. Por exemplo, como o próprio empreendedorismo, né? Fazer com que as pessoas se tornem empreendedoras. É fazer com que elas entrem no mercado de trabalho, entre outras formas, tá? Então, é promover, né, que as pessoas tenham ali uma integração ao mercado de trabalho em todas as suas formas possíveis, tá? E depois ele também vai, extremamente importante, né, um objetivo da assistência social conforme a Constituição Federal, né, a trabalhar com a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência. Entenda pessoas com deficiência nesse caso de uma forma mais genérica. Então você pode englobar aí as pessoas com deficiência, as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, tá? Então você pode englobar todos aí dentro dessa demanda constitucional nesse primeiro momento, tá? Dentro desse primeiro momento. Então, a pessoa com deficiência, ela terá da assistência social o serviço de habilitação e reabilitação. Mas olha que legal, é habilitação ou reabilitação para integração à vida comunitária. É muito comum as pessoas acreditarem, e isso cai em prova, essa afirmativa, e é uma afirmativa falsa, que a assistência social vai habilitar e reabilitar as pessoas focada no mercado de trabalho. Não é esse o foco da assistência social na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Não, o foco é na integração da vida comunitária. Para a integração da vida comunitária, inclui o trabalho. Mas não inclui só o trabalho, inclui a vida comunitária, inclui a vida dela em sua comunidade, na sociedade em sua volta. E aí a gente pode entender como essa inclusão, essa integração, né, à vida comunitária, o fim de barreiras físicas, o fim de barreiras tecnológicas, né? Criar ali projetos universais na questão da arquitetura, da engenharia, de equipamentos tecnológicos. Tá? Então você tem uma demanda de integrar as pessoas, né, aí na vida comunitária, as pessoas com deficiência na vida comunitária. Preste atenção, não é somente e exclusivamente ao mercado de trabalho. Tá? É na vida comunitária. Uma pessoa com deficiência tem todo o direito de ir a um teatro,
tem todo o direito de ir a um estádio, tem todo o direito de ir a uma igreja, né? Então, se ela tem todo esse direito, é necessário integrá-la, fazer com que esse direito saia de um direito formal, ou seja, de um direito que está apenas escrito, para um direito real, que ela tenha condições reais, um direito material, real, porque ela tem condições reais, materiais, de exercer esse respectivo direito. Perfeito? Então ela trabalha com habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência para integração à vida comunitária. Tranquilo isso? Beleza? Bom demais. E aí eu chego no inciso 5º, que esse inciso tem sim muitas chances de cair na sua prova, né? Tanto aqui na Constituição, mas eu acredito muito mais que essa informação venha cair lá na Lei Orgânica de Assistência Social, e esse tópico nós vamos estudar na aula 3 com mais profundidade lá na Lei Orgânica de Assistência Social. Tá? Mas pode cair aqui na Constituição também, porque isso é uma determinação constitucional. É um dos objetivos da assistência social, conforme a Constituição Federal, é que algumas pessoas tenham direito ao que é conhecido, e você vai ouvir muito eu falar sobre ele, de algo chamado de benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada, que nós vamos estudar bastante, irei citá-lo várias vezes, é uma determinação constitucional. É a Constituição que determina que esse benefício exista. Agora, a Constituição apenas determina. A Constituição não regulamenta como que esse benefício será oferecido. Ela apenas determina que ele seja oferecido, mas ela não regulamenta como isso será. Ela vai dar essa função a uma lei. Ela vai dizer, né, esse benefício será regulamentado por lei, conforme as regras estabelecidas por lei. E a lei que regulamenta esse benefício é a LOAS, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Perfeito isso? Tranquilo? Agora, que benefício é esse, Kennedy? Né? Na verdade, a Constituição é muito clara. Ela vai dizer o seguinte, olha, está lá no inciso 5º, ela diz assim, a garantia de um salário mínimo de benefício. Olha o nome, benefício de prestação continuada. É um benefício, tá? Quando nós falamos em benefício, você tem que pensar no primeiro momento em money, 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 é isso, ou seja, quando alguém recebe um benefício, ela está recebendo dinheiro. Deixa eu tentar ser mais claro. As espécies da Seguridade Social, saúde, previdência social e assistência social oferecem benefícios e serviços. Perfeito? Quando a gente vai para o campo da saúde, a maior parte é serviço. Ou seja, ninguém vai em um hospital e sai de lá com um capilé no bolso, com um dinheirinho no bolso. Então, a saúde oferece serviço. Tá? A Previdência Social oferece muito benefício, mas também oferece serviço. Então, a Previdência Social sai de lá pessoas com algum dinheiro no bolso, são os benefícios previdenciários, né? E sai de lá também, às vezes, com algum tipo de serviço, alguma prestação de serviço. Então, ela oferece serviços também. A assistência social, por sua vez, também oferece os dois, ou seja, oferece serviços e oferece benefícios. O que eu estou falando aqui é de um benefício. Então, eu estou falando de que alguém vai estar recebendo algum capilé, alguém vai estar recebendo algum dinheirinho, algum money, money, money. Perfeito? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que algumas pessoas terão direito a um benefício mensal. Então, é um benefício por mês. Daí de prestação continuada, por isso que a gente chama de benefício de prestação continuada, porque ele é dado todo mês, desde que a pessoa tenha as condições estabelecidas para isso. Né? Então, benefício de prestação continuada é um dinheirinho, benefício, dinheiro, money, 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 né? Dinheirinho, né? Que é dado a alguém todo mês. Isso é um benefício de prestação continuada. Agora, qual é o valor desse dinheirinho? Do benefício de prestação continuada?
o valor desse benefício de prestação continuada é de um salário mínimo, conforme a Constituição Federal. É isso que a Constituição Federal determina. Ela vai dizer, olha, é objetivo da assistência social garantir um salário mínimo mensal, o benefício, como benefício mensal. Garantir um salário mínimo como benefício mensal. Agora, garantir a quem esse um salário mínimo? A própria Constituição vai nos dizer. Ela vai dizer, olha, a pessoa portadora de deficiência, entenda pessoa portadora de deficiência no sentido amplo do termo, aqui é a pessoa com deficiência no sentido amplo, então engloba também as pessoas com transtorno global do desenvolvimento, tá? Engloba também algumas condições mentais, intelectuais, perfeito? Só quero que você entenda que é geral esse tópico aqui, não está vinculado apenas à característica de deficiência física, né? Mas a pessoa com deficiência no seu sentido amplo, então entra também os transtornos globais do desenvolvimento. Então, a pessoa com deficiência terá esse direito, mas não só a pessoa com deficiência. Também terá esse direito o idoso. Então, é a pessoa com deficiência e o idoso. Um salário mínimo como benefício mensal para a pessoa com deficiência e para o idoso. Agora, é óbvio que isso não será oferecido, que esse benefício não será entregue, não será oferecido a todas as pessoas com deficiência. Também não será entregue a todos os idosos. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Ou você acha que o Silvio Santos recebe um benefício de prestação continuada? O Silvio Santos é um idoso. Uns 350 anos, mais ou menos, que ele deve ter. Né? Ele não recebe benefício de prestação continuada. Por quê? Porque não é para todos os idosos. Não é para todas as pessoas com deficiência. Então é para quais idosos? É para quais pessoas com deficiência? A própria Constituição vai nos dizer. Ela diz que comprovem não possuir meios de manter, de prover a sua própria manutenção ou de ser provida por sua família. Então, são idosos e pessoas com deficiência que não têm como, economicamente, de prover a sua própria manutenção e que não tenham ninguém por elas, ou seja, que não tenham uma família que a mantenham ali dignamente. Perfeito? Então, se é um idoso que não tem como prover a sua própria manutenção e não tem ninguém na família que faça isso por ele, essa pessoa terá direito ao benefício de prestação continuada. Simples assim. Um idoso ou uma pessoa com deficiência. Qual é o valor? Isso mesmo, um salário mínimo. E esse benefício é entregue anualmente? Não, esse benefício é entregue mensalmente. Por isso, benefício de prestação continuada. Continuada, tá? Que a gente vai estudá-lo com mais calma lá na LOAS. Aqui é só a Constituição Federal falando sobre ele. Perfeito, tá? Então ele diz, olha, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. De boa, de boa, de boa, não é? Este também é um objetivo da assistência social conforme a Constituição Federal. Então nós temos aí 5 objetivos conforme a Constituição Federal. Perfeito? E aí nós saímos do artigo 203 e vamos ao artigo 204. O artigo 204, ele volta, ou melhor, ele fala sobre as diretrizes da assistência social. Diretrizes essas que nós já estudamos conforme está na LOAS.
citarei aqui novamente conforme está na Constituição e voltarei a falar deles na terceira aula. Voltarei sim a falar deles na terceira aula. Não tenha dúvida em relação a isso. Porque eu preciso fazer uma comparação de 3 assuntos lá na LOAS e essa comparação desses 3 assuntos será realizada na terceira aula. E entre esses assuntos está a diretriz. Então irei falar lá novamente. Mas, nesse primeiro momento, eu só quero que você entenda que conforme a Constituição, são então diretrizes para a assistência social. 2 daquelas que nós vimos que está lá na LOAS. A LOAS fala em 3, nós vimos na primeira aula. E aqui a Constituição Federal vai falar em 2. Quais 2? Ele vai falar então, a primeira, ele vai falar, olha, que haja uma descentralização política administrativa dessa assistência social. Perfeito? Descentralização, ou seja, não estar tudo na mão do governo federal. O governo federal terá responsabilidades, mas essas responsabilidades também serão oferecidas, serão dadas aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Perfeito? E é isso que ele vai dizer aqui como a sua primeira diretriz. Ele fala, olha, é diretriz então a descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação, e as normas, a coordenação e as normas gerais, à esfera federal. Então, a esfera federal tem competências, tem atribuições dentro dessa descentralização, né? Porém, a coordenação e a execução de tais atos serão oferecidos às esferas estadual e municipal. É o que a Constituição Federal vem dizer. Kennedy não cita o DF na Constituição, não tem problema, porque o DF é híbrido, né? O DF tem função de Estado e de município, ou seja, tudo aquilo que será encaminhado a um Estado será encaminhado ao Distrito Federal, será de competência do Distrito Federal. Tudo que é competência de um Estado é de competência do Distrito Federal. Tudo que é competência de um município também é competência do Distrito Federal, porque o Distrito Federal ele é híbrido dentro das suas funções político-administrativas. Então ele vai dizer, olha, haverá descentralização política, isso é uma diretriz. Uma diretriz. Perfeito? Tá? A direção política administrativa descentralizada. O governo federal fica com a coordenação e com as normas gerais, e aí a coordenação e execução, né? E a execução de tais atos são encaminhados aos estados e aos municípios, conforme a Constituição, e aqui eu englobo o próprio Distrito Federal. E depois ele vai falar também mediante a participação da população, né? Então é uma outra diretriz, a participação da população, que foi aquilo que eu chamei lá na aula introdutória de controle social. Essa participação da população é o processo de controle social dentro da assistência social, Então, participação da população por meio de organizações representativas, né? Nós vimos também lá na introdução, na formulação de políticas e no controle dessas ações de todos os níveis, ou seja, nível federal, estadual, municipal e distrital. Então, a participação da população no controle e na formulação de políticas de assistência social em âmbito federal, estadual, municipal e federal. Nós vimos lá mediante os conselhos, mediante as conferências, ok. Perfeito isso? Tranquilo? Ok, então ele volta, né? Ou melhor, a Constituição Federal fala de 2 diretrizes que serão oferecidas aí, serão caminhos, né, para a assistência social. Porém, todavia, contudo, este artigo 204 ainda fala mais uma informação. E essa informação é muito importante. É uma informação bem direta, mas muito importante. Porque se cair, derruba meio mundo de gente. Menos você, porque você é uma pessoa esperta, 10 anos de praia, não vai cair num peguinha trouxa desse, não é? Por quê? Porque o artigo 204 vai dizer o seguinte, olha, as ações governamentais na área de assistência social, então toda a ação na área de assistência social, os programas, né, os meios, as atividades de assistência social organizadas pelo Estado, organizadas pelo governo, as ações governamentais, elas serão realizadas mediante dinheiro. É óbvio.
para se fazer uma ação governamental de assistência social é necessário ter dinheiro. É necessário ter dinheiro. Agora a pergunta que a gente faz é, ok, da onde que vem o dinheiro para manter as atividades de assistência social em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal e em âmbito do Distrito Federal? Da onde que vem o dinheiro? Da onde que vem o dinheiro? A resposta, quem nos dá é a própria Constituição Federal no seu artigo 204, citando o artigo 195 da Constituição Federal. Ela vai dizer, olha, o dinheiro que será gasto nos programas de governo de assistência social serão mediante os recursos do orçamento da Seguridade Social. Dos recursos do orçamento da Seguridade Social. Então, os recursos vêm do gênero, a Seguridade Social. E aí esses recursos são distribuídos nas suas espécies. Entre essas espécies, a assistência social. Então, o dinheiro que a assistência social tem para gastar, para cumprir os seus objetivos, provém dos recursos do orçamento da Seguridade Social. Dos recursos do orçamento da Seguridade Social. Resumidamente, eu vou explicar para você. Preste atenção. Preste atenção. Os empregadores de nosso país, os empresários de nosso país, pagam algumas tributações. Essas tributações, o dinheiro vai para Seguridade Social, beleza? Tributação vai para Seguridade Social. 2. Os trabalhadores. Os trabalhadores pagam algumas tributações. Aquelas tributações que a gente chama de tributações previdenciárias, né? Que, na verdade, elas não são encaminhadas à Previdência. Não. Elas são encaminhadas à Seguridade Social. Então, os trabalhadores pagam algumas tributações que são encaminhadas à Seguridade Social. Beleza? Então, fica lá no cofre da Seguridade Social. Tá? Concursos prognósticos, também, loterias, né? Parte daquele dinheiro vai para eles. Tributação de importação de bens e serviços, né? Também essa tributação também vai para a Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é quem recebe os recursos. E aí essa Seguridade Social divide esses recursos nas 3 espécies. Esses recursos serão encaminhados, parte deles para a saúde, outra parte para a assistência social e outra parte para a previdência social. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando, olha, a Seguridade, ou melhor, os recursos que irão ser gastos na assistência social irão vir do orçamento da Seguridade Social, porque é a Seguridade Social que recebe todos esses recursos, beleza? Agora preste atenção, são recursos do orçamento da Seguridade Social, pode anotar aí, da esfera federal, porque a gente sabe que existe o orçamento federal, mas também recursos da Seguridade Social na esfera estadual, porque a gente sabe que existe um orçamento do Estado. Recursos também orçamentários da Seguridade Social serão encaminhados para a assistência social na esfera municipal, porque tem orçamento municipal, e recursos também serão encaminhados para a assistência social da Seguridade Social no Distrito Federal, porque o Distrito Federal também tem um orçamento próprio. Então, a assistência social, ela tem ali recursos da Seguridade Social conforme o seu respectivo nível. Então, tem recurso que vem de forma federal, tem recurso que é estadual, tem recurso que é municipal, tem recurso que é do Distrito Federal, conforme as suas regras orçamentárias, mas todas essas regras orçamentárias provêm da Seguridade Social, pois isso é uma determinação constitucional. Tranquilo isso? Beleza? De boa? Então, de onde que vem o recurso da assistência social? Simples, o recurso vem do orçamento da Seguridade Social.
Beleza? Se o examinador quiser se aprofundar, aí ele vai tentar te confundir. Então você vai ter que entender. Isso será encaminhado pela esfera federal. A esfera federal terá o orçamento, a aprovação da lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias, né? Tudo isso tem ali a ver com a Seguridade Social no âmbito federal. Mas os estados também têm a sua aprovação da sua lei orçamentária anual estadual, da sua lei diretriz orçamentária do estado, o município também, a sua lei diretriz orçamentária municipal, a sua lei orçamentária municipal, e o DF também a sua lei distrital, a sua lei diretrizes orçamentárias e a sua lei orçamentária anual, todas elas tem uma parte chamada Seguridade Social, e é dentro desses recursos da Seguridade Social, parte desses recursos da Seguridade Social serão encaminhados à assistência social. Entendemos isso, beleza, fechou, bom demais. Ok, e aí para a gente encerrar a teoria, no artigo 204, ele vai colocar aqui no parágrafo único uma informação que eu vou tratar para os encargos de consciência. O examinador pode cobrar sim, mas não aposto, mas ele pode cobrar. Que ele diz o seguinte, olha, é facultado, ou seja, é permitido, né, facultado aos estados, ao Distrito Federal, vincular. Então eles podem criar uma regra, uma vinculação expressa. É facultado a eles, é permitido, não é obrigatório, é facultado a eles. Vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida. Então ele está falando que o Estado ou o Distrito Federal pode, aí ele é facultado, vincular até 5% da sua tributação líquida para ser gasto na assistência social. É isso que ele está dizendo. Então o DF pode vincular, criar uma lei, uma regra e dizer até 0,5%, ou melhor, ele coloca 0,5%, 0,4%, 0,3%. Por quê? Porque ele aqui diz até 0,5%. Ele não pode colocar mais do que 0,5%. Né? Por isso ele coloca lá, então, 0,5%. DF pode vincular 0,5%? Pode. O Estado de Minas Gerais pode vincular 0,4%? Pode. Pode. Porque lá fala até 0,5% na Constituição Federal. Então, novamente, os estados e o Distrito Federal, aí eles são facultados vincular até 0,5% da sua receita tributária líquida para ser gasto, né, na inclusão e promoção social. Vincular é dizer, será assim para sempre, até que a regra mude. É um vínculo, é um estabelecimento legal. Beleza isso? Tá? Então aí ele é permitido vincular esse valor. Né? Porém, esse valor de até 5% da sua receita tributária líquida nunca jamais neve em hipótese alguma. Poderão ser gastos com despesas com pessoal e encargos sociais, com serviço da dívida, né? Ou com qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou associações, ações de apoiadores. Tá? Nunca jamais poderá esses até 5%, 0,5% da receita tributária líquida do Estado, poderá ser gasto com despesas com pessoal, encargos sociais, serviço da dívida ou qualquer outra despesa corrente não vinculada ao investimento das ações ou ações apoiadas. Simples assim. Perfeito? É vedado. É isso que ele diz aqui, ó. É vedado que esses até 5%, vinculados para inclusão de promoção social, esses até 5% é vedada a aplicação dele na despesa com pessoal, encargos sociais, o serviço da dívida e qualquer outra despesa corrente vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas pelo Estado. Perfeito isso? Tranquilo? Bom demais. Então, vamos responder algumas questões aqui sobre a Constituição Federal e a assistência social. Beleza, questão número 1 fala assim: conforme a Constituição Federal, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à Seguridade Social e tem por objetivos é para julgar os itens, né? Então ele está querendo saber, conforme a Constituição, a assistência social será prestada nesse estado, independentemente de contribuição à Seguridade Social, tem por objetivos. Então, é julgar os itens para saber se são objetivos o que aqui estão. É isso. A1 fala assim: a proteção à família, a maternidade e a infância, a adolescência e a velhice e o amparo a crianças e adolescentes carentes e a promoção da integração ao mercado de trabalho. Sim, são todos objetivos. Tá correto, são todos objetivos aqui. Né? Proteção à família, maternidade à infância, amparo a crianças e adolescentes carentes e a promoção e integração ao mercado de trabalho. São todos objetivos, sim. O item 1 está correto. Né? Vamos ver o item 2. Descentralização política administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a atividade beneficente de assistência social. A 2 está errada, né, Márcio? Porque isso não é um objetivo. Isso é uma diretriz. A 2 é uma diretriz. A 2 está errada, completamente errada. Né? A 2 é uma diretriz, não é um objetivo. Ele está falando dos objetivos. Dos objetivos. A 2 é uma diretriz, não é objetivo. A 2 está errada. Vamos a 3. A habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Sim, são objetivos. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Amados, o item terceiro está correto. Sim, são objetivos. 4. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. Está na letra da lei, né? Não mudaram nada e sim, é um objetivo isso. Então o 4 também está correto, né? Correto. Vamos ao 5. A participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Isso também não é um objetivo, isso é uma diretriz. Sendo assim, a 5 está errada, porque isso é uma diretriz e não um objetivo. E o item quer os objetivos. Estão corretas a 1, a 3 e a 4. 1, 3 e 4. Letra C. 1, 3 e 4 estão corretas. As outras duas são diretrizes e não objetivos. Sendo assim, o item 1 é o item C. Vamos ao item 2. Conforme a Constituição Federal, as ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos... Recursos da onde? Isso, garoto esperto. Letra... Perfeito, menina sabida. Isso mesmo, né? Com recursos do orçamento da Seguridade Social. Letra A, perfeito, é o item correto, letra A. Não é do orçamento da Previdência, não é do orçamento exclusivo da assistência social, não é da saúde, não é da educação. É da Seguridade Social. O orçamento vem do gênero. O gênero é a Seguridade Social. Perfeito? Sendo assim, é o item A, o item 2. Pergunta simples, direta, mas derruba meio mundo de gente. Escuta o que eu estou dizendo, derruba meio mundo de gente. Né? Uma boa parte dos candidatos não sabe a menor diferença entre Seguridade Social e assistência social. E como os termos parecem, eles acham que é a mesma coisa. Inclusive, coloca a Seguridade Social como coisa da Previdência e mistura assistência dentro da Previdência e aí vira uma bagunça só. Mas não, você tem que saber. Seguridade Social é um gênero, tem 3 espécies: saúde, previdência e assistência social. A assistência social é uma espécie dela e os recursos orçamentários vêm do gênero, ou seja, da Seguridade Social. Sendo assim, o item A é o item correto do item 2. Vamos ao item 3, por desencargo de consciência do professor. Uma pergunta sobre esse último ponto que nós vimos. Ele fala assim: conforme a Constituição Federal, marque o item correto. Só tem uma certa aí. Vamos lá.
É proibido aos estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e à promoção social a sua receita tributária líquida. Tá errado, né, amados? Por quê? Porque não é proibido, é facultado a eles vincular a programa de apoio ali receita tributária líquida. É facultado. Letra A está errada porque não há essa proibição. Letra B. É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e a promoção social até 10% de sua receita tributária líquida. Errado também, porque lá não fala de até 10%, lá fala de até 0,5%, né? Até 0,5%. Sendo assim, o item B também está errado. Vamos ao item C. É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e à promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, inclusive para pagamento das despesas com pessoal e encargos sociais. Esse finalzinho faz o item ficar errado, né? Porque nesse caso é vedado, não pode gastar esses até 5% que foi vinculado a algum tipo de promoção social com pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais. É proibido, é vedado que esses até 5% sejam gastos com pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais. Sendo assim, o item C também está errado. Vamos ao item D, olha o que ele diz. É facultado aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais, serviço da dívida ou qualquer outra despesa corrente, não vinculada diretamente ao investimento ou ações apoiadas. O item está grande, professor. E além de grande? Além de grande, o item está? O item está errado, amados, errado. Aonde que está o óleo, amados? Onde que o item está errado? Em que? O item está errado, amados, por conta de que no item foi acrescentado, preste atenção nisso aqui, ó, foi acrescentado aos municípios. Por isso que o item está errado. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 204, ele é claro. Ele fala, é facultados aos estados e ao Distrito Federal. Ele é claro. É facultado aos estados e ao Distrito Federal. Lá não fala municípios. Aqui não fala municípios, aqui fala estados e Distrito Federal. Então isso significa que os municípios, conforme a Constituição Federal, não têm essa faculdade. Eles não têm esse direito de exercer tal ação. Não tem esse direito. Não. Esse direito é dado apenas exclusivamente aos estados e ao Distrito Federal. Aos estados e ao Distrito Federal. E não aos municípios. Sendo assim, o item D, o item D, não é? O item D está errado, porque ele dá um direito aos municípios que os municípios não têm. Os municípios não podem fazer isso. Sendo assim, acredito que o item E é o item correto. Vamos a ele. É facultado aos estados e ao Distrito Federal. Ok, é facultado, é permitido, né? Aos estados e ao Distrito Federal. De vincular, ok. Programa de apoio à inclusão e promoção social, ok. Vincular a programa de inclusão e promoção até 0,5% de sua receita tributária líquida, ok, até 0,5%, ok, sendo vedado, ok, é proibido, é vedado, a aplicação desse recurso no pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais, realmente tem essa vedação, com serviços da dívida, realmente tem essa vedação, ou com qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente ao investimento em ações apoiadas, também é vedada esse gasto aí desses até 5% nesses pontos. Sendo assim, o item E é o item correto. Nós estamos procurando o item correto, não é isso? O item correto. Sendo assim, o item correto é o item E. Crianças do meu coração, muito obrigado por sua atenção e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.